Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Jesus, o sumo sacerdote da salvação humana. Introdução. O capítulo 2 da Epístola aos Hebreus é uma continuação direta do argumento iniciado no capítulo anterior, onde o autor estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos. Este capítulo serve como um aviso contra a negligência da salvação e destaca a humanidade e humilhação de Cristo como necessárias para a redenção da humanidade. É um capítulo que enfatiza a importância de prestar atenção à mensagem da salvação trazida por Jesus Cristo. Ele adverte contra a negligência e encoraja os leitores a considerarem seriamente as implicações de ignorar tal grande salvação. Estudo. O capítulo começa com um aviso para não ignorarmos a mensagem que foi ouvida, pois se a palavra falada pelos anjos provou ser inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu uma justa recompensa, quanto mais devemos prestar atenção à mensagem trazida pelo próprio Filho de Deus. Ele continua explicando que Jesus, o autor da salvação, foi feito um pouco menor que os anjos para que pudesse sofrer a morte, assim, destruir o poder do diabo e libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão pelo medo da morte. O capítulo também destaca a humanidade de Jesus, afirmando que ele teve que se tornar como seus irmãos em todos os aspectos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel diante de Deus para expiar os pecados do povo. Contexto histórico. A Epístola aos Hebreus foi escrita para um grupo de cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições e começando a questionar sua fé em Cristo. O autor da Epístola é desconhecido, mas o texto é rico em alusões ao Antigo Testamento e utiliza argumentos sofisticados para apresentar Jesus como sumo sacerdote definitivo e o mediador de uma nova aliança. O perigo da negligência, versículos 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Há necessidade de prestar mais atenção à mensagem ouvida para evitar consequências severas. O autor começa com um apelo à atenção para a mensagem ouvida, a salvação através de Cristo, alertando que negligenciá-la resultará em consequências severas. A salvação foi primeiramente anunciada pelo Senhor e confirmada pelos que a ouviram. A humanidade e exaltação de Cristo, versículos 5 ao 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Cristo foi feito inferior aos anjos para sofrer a morte, mas agora está exaltado com glória e honra. Aqui, o foco muda para a posição de Jesus em relação aos anjos. Jesus foi temporariamente feito inferior aos anjos para que pudesse sofrer a morte, mas agora está coroado de glória e honra. Isso foi feito para que, pela graça de Deus, ele pudesse provar a morte por todos.
O caminho da glória através do sofrimento. Versículos 10 ao 13. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Deus tornou Jesus, o pioneiro da salvação, perfeito através do sofrimento para levar muitos filhos à glória. O autor explica que era adequado que Deus, para quem e através de quem tudo existe, levasse muitos filhos à glória. Para fazer isso, ele tornou o pioneiro da salvação deles perfeito através do sofrimento. A solidariedade de Cristo com a humanidade, versículos 14 ao 18. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus compartilhou a carne e o sangue para derrotar o diabo e libertar aqueles que temiam a morte, tornando-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Estes versículos destacam a humanidade compartilhada entre Jesus e seus seguidores. Ele também teve que participar do mesmo sangue e carne para derrotar o diabo e libertar aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Jesus é apresentado como um sumo sacerdote misericordioso e fiel. 5 importantes lições que podemos tirar em Hebreus 2. Atenção à grande salvação. A salvação oferecida por Jesus é um dom precioso e único que requer nossa atenção e compromisso. Ignorá-la pode levar a consequências eternas, pois foi confirmada por testemunhas oculares e sinais divinos. A humanidade de Cristo. Ao se tornar humano, Jesus experimentou dor, sofrimento e tentação, permitindo-lhe compreender e se identificar com nossas fraquezas. Isso o qualifica como um sumo sacerdote compassivo que pode interceder eficazmente por nós. A vitória sobre a morte. Jesus assumiu a natureza humana para quebrar o poder da morte, que é a arma do diabo para manter as pessoas em escravidão. Sua ressurreição garante nossa vitória sobre a morte e nos dá esperança de vida eterna. A fidelidade de Cristo. Como sumo sacerdote, Jesus é absolutamente confiável. Ele ofereceu um sacrifício perfeito por nossos pecados e agora está sentado à direita de Deus, onde continua a interceder por nós. O chamado à perseverança. Os cristãos são encorajados a se manterem firmes na fé, mesmo diante de perseguições e dúvidas. A perseverança na fé é essencial para manter nossa confiança em Cristo e garantir nossa herança eterna. Hebreus 2 contém várias referências e alusões a outras partes das Escrituras. Aqui estão algumas delas. Hebreus 2 verso 3 faz referência à salvação anunciada inicialmente por Jesus, que pode ser comparada com Marcos 16 verso 15, onde Jesus diz para pregar o Evangelho a toda criatura. Hebreus 2 versos 6 a 8 cita Salmos 8 versos 4 ao 6, onde o salmista fala sobre Deus ter feito o homem um pouco menor que os anjos e lhe dado domínio sobre as obras de suas mãos. Hebreus 2 verso 12 cita Salmos 22 verso 22,
onde é profetizado que o Messias declararia o nome de Deus aos seus irmãos. Em Hebreus 2 verso 3 inclui citações de Isaías 8 versos 17 e 18, mostrando a confiança do Messias em Deus e sua identificação com os filhos que Deus lhe deu. Essas referências ajudam a entender como o autor de Hebreus utilizou as escrituras hebraicas para fundamentar seus argumentos sobre a superioridade de Cristo e a importância da salvação. Conclusão: Hebreus 2 é um poderoso lembrete da grandeza da salvação oferecida por Jesus Cristo e do perigo de ignorá-la. O capítulo destaca tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, mostrando como ambas são essenciais para o plano redentor de Deus. Ele conclama os crentes a se manterem firmes na fé diante das adversidades e reconhecerem Jesus como seu Salvador e sumo sacerdote. Ele nos chama a prestar atenção e nos agarrar firmemente à esperança que temos em Cristo, reconhecendo-o como nosso sumo sacerdote e Salvador. Este estudo apenas arranha a superfície da riqueza teológica encontrada em Hebreus 2. Para um entendimento mais profundo, recomenda-se uma leitura meditativa e o estudo adicional com recursos confiáveis. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.